Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sérgio aqui e nós daremos continuidade ao nosso estudo de História, dessa vez na parte 3 da apostila, falando um pouquinho sobre o Crescente Fértil, Mesopotâmia e Egito, matéria essa que começa na página 28. O que é importante a gente relembrar? Na aula passada, nós estudamos um pouquinho sobre pré-história. Certo? Nós falamos como que esses primeiros seres humanos foram criando condições de fixar-se em um determinado momento em alguns locais ao seu redor. Então, primeiro a gente passou pelo período do Paleolítico, né? Em que esses primeiros seres humanos eram nômades, eram caçadores e coletores, até que com a descoberta de uma série de técnicas, a gente tem aí a agricultura, a domesticação do fogo, a domesticação de animais, né, ou o pastoreio. A gente estudou que esses seres humanos começaram a mudar a sua forma de viver, que com o passar de muitos e muitos anos, eles deixaram de ser nômades, caçadores e coletores, para se tornar sedentários, agricultores. Ou seja, a partir desse momento a humanidade está se fixando em um local específico. E a gente vai continuar o nosso estudo daí. O que é importante a gente saber? A partir do momento em que esses primeiros grupos humanos foram se tornando sedentários, ou seja, eles foram tendo um lugar fixo para morar, que eles não precisavam mais ficar mudando de um lugar para o outro, vão surgir o que a gente chama de as primeiras civilizações, né? Os primeiros povos da história da humanidade. E é o que a gente vai estudar nesse capítulo. A gente vai falar especificamente sobre dois casos, o do Egito e o da Mesopotâmia. O que é importante a gente saber? Que esses primeiros grupos de seres humanos sedentários que foram se formando ainda na pré-história começaram a migrar, como a gente teve um momento da aula passada para estudar, né? A movimentação desses seres humanos ao longo de todo esse período de tempo. O que a gente precisa saber é que essas primeiras civilizações da humanidade vão surgir no período da história que a gente chama de Idade Antiga, ou também Antiguidade. Então, volta e meia, vocês vão me escutar falar, ao invés de Idade Antiga, Antiguidade. Mas é a mesma coisa, certo? Vocês têm um trechinho aí na página 29 que vai falar justamente disso, que a Antiguidade é o período histórico que tem início com a invenção da escrita, no ano de 4000 a.C., e vai se encerrar com a queda do Império Romano no século V, isso já no ano de 476 depois de Cristo. Então, como eu disse para vocês, essas primeiras civilizações da Antiguidade, elas vão surgir em duas regiões, na Mesopotâmia e no Egito, e tudo isso num período de tempo muito próximo, tá? Então é por isso que o nosso estudo hoje, a nossa matéria de hoje, vai começar mais ou menos no ano de 5000 a.C., tá? 1000 anos antes da invenção da escrita, para a gente acompanhar o comecinho dessa formação das sociedades, até que elas se tornem o que a gente chama de Egito e Mesopotâmia, já na Idade Antiga, a partir do ano de 4000 a.C. O que a gente precisa saber em primeiro lugar? Essas duas civilizações, elas estão localizadas em uma região que a gente chama de Oriente Próximo e outra delas no Nordeste da África. Então eu coloquei para vocês aí na tela uma imagem desse Oriente Próximo e do Nordeste dessa África para vocês já irem se acostumando com quais locais nós estamos trabalhando, certo? Mas a primeira coisa que a gente tem que saber de verdade para essa aula poder começar é o seguinte. Nós vamos estudar a partir de agora, então, essas primeiras civilizações. Mas primeiro a gente tem que ter uma noção do que quer dizer essa palavra, né? O que é uma civilização? Qual é o conceito? Qual é a resposta? O que quer dizer essa palavra? Essa ideia, pessoal, do que é uma civilização não é um conceito muito fácil de ser elaborado, de ser construído. Porque é uma série de fatores juntos que formam o que a gente considera como uma civilização. É por isso que entre os historiadores, que são as pessoas responsáveis, né, por trabalhar essa história, por escrever a história, por explicar para a gente o que aconteceu nesse passado, tem muitas e muitas e muitas discussões sobre esse assunto. Como que a gente define o que é uma civilização? Como que eu falo, olha, uma civilização é isso ou é aquilo? Então, tem uma série de formas da gente definir o que é uma civilização. Então, a gente vai considerar para a aula de hoje alguns aspectos, algumas ideias que precisam existir juntas para a gente entender o que caracteriza uma sociedade, o que forma uma sociedade. Para isso, ainda na página 29, a gente tem um textinho em azul que vai falar justamente disso. Acompanhem comigo aí. Conceito de civilização. Sociedade na qual nem todos os seus habitantes estão envolvidos na produção agrícola, com muitos deles exercendo outras profissões,
como barbeiros, artesãos, construtores, comerciantes, burocratas, além de soldados. Burocratas, para vocês entenderem um pouquinho melhor, são as pessoas que trabalham com leis, tá? É quem cria as leis e tudo mais. Ou os governantes, que são os responsáveis por administrar, por cuidar de todas aquelas pessoas num território. Continuando então. Grupo de pessoas que convivam e se identifiquem como pertencentes a um mesmo grupo, geralmente por terem antepassados em comum. Sociedade que tenha uma produção cultural em comum, podendo ser religiosa, artística ou intelectual. De modo geral, sociedade que domine um sistema de escrita, embora tenha existido pelo menos uma civilização que não desenvolveu a escrita, que foram os Incas na América. Então é através da junção desses 4 pontinhos que está na apostila de vocês que a gente forma a ideia do que é uma civilização, o que é uma sociedade, né? Então é o que eu preciso para considerar um local, uma região, como uma civilização. Então vamos usar o nosso caso do Brasil para ver se a gente se encaixa nessa ideia de civilização. O primeiro ponto, nem todo mundo que vive no Brasil trabalha com agricultura. A gente tem pessoas que exercem outros tipos de profissões, né? Vocês sabem disso. Então nós temos esse primeiro ponto, né? Existem pessoas que são professores, que são engenheiros, que são médicos, tá? Então existem vários tipos de profissão. Nesse primeiro ponto a gente se enquadrou. Segundo ponto, um grupo de pessoas que se identifique como pertencentes a um mesmo grupo. Isso é fácil. Apesar de que no Brasil a gente tem uma sociedade muito misturada, muito diferente, né? Nós temos negros, brancos, nós temos descendentes de indígenas, de europeus, de asiáticos, nós temos dos mais diferentes tipos possíveis de pessoas, mas nós temos um ponto em comum. Todos nós nos consideramos brasileiros. Por quê? Porque a gente tem os nossos antepassados, as pessoas que vieram antes da gente, da nossa família, que querendo ou não fizeram parte desse país. Então, como a gente tem um passado em comum, né? Todos os nossos antepassados vieram para o Brasil de alguma forma, por mais que eles possam não ter nascido aqui, a gente também se considera brasileiro. Então, entre vocês, entre mim, entre todas as outras pessoas, existe uma série de diferenças. Eu falo na questão de aparência, de cultura, mas a gente tem esse ponto em comum. Nós nos consideramos brasileiros. Então, esse ponto a gente também cumpriu. Terceiro ponto. Uma sociedade que tem uma produção cultural em comum. Nós temos, embora a gente possa ter vários tipos de religião diferentes, isso não tem problema nenhum, mas a gente se identifica dentro desses grupos na nossa sociedade. Além disso, nós temos formas específicas de manifestar a nossa cultura. Querendo ou não, você gostando ou não, tá? Isso é um direito seu, não tem problema nenhum. Mas no Brasil nós temos os nossos eventos culturais que servem para todo mundo e que estão localizados em todas as regiões do Brasil. Nós temos o carnaval, nós temos as festas juninas, tá? Isso são exemplos de manifestações culturais que a gente tem. Então isso também faz com que a gente se considere como membros de uma mesma civilização. E por fim, uma sociedade que domine um sistema de escrita. Nós temos a nossa escrita, a língua portuguesa, certo? Então o fato da gente falar português também faz com que a gente se identifique como membros de uma mesma civilização. Então percebam como esses 4 pontos que a apostila coloca para vocês fazem todo sentido, porque a gente cumprindo todos eles, a gente pode se considerar uma civilização, uma sociedade. Nós somos a sociedade brasileira, a civilização brasileira. Então partindo desse ponto, a gente consegue entender o que é necessário para que a gente possa considerar que exista uma civilização. Tendo entendido isso, pessoal, a gente pode falar um pouquinho sobre o crescente fértil, né? Essa região que vai ser muito importante para o surgimento das primeiras civilizações que a gente vai falar agora. Essa região, então, chamada de crescente fértil, vai ser o berço das primeiras civilizações, vai ser onde tudo vai começar a acontecer. De um lado, nós teremos os egípcios, né, que vão habitar a região do Egito Antigo, e nós teremos os sumérios num primeiro momento, porque foi o primeiro povo que habitou a Mesopotâmia. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho por que essa região em que eles estavam se chama de crescente fértil. Para vocês terem uma noção, a gente tem na página seguinte um mapinha que vai mostrar para vocês o que é essa região do crescente fértil. E observando esse mapa com atenção, a gente consegue entender algumas coisas. Por que essa região, de todos os lugares possíveis do mundo, favoreceu com que os primeiros grupos humanos se fixassem ali? Por que as primeiras civilizações vão surgir ali? Então, se a gente observar o mapa com muito cuidado, vocês vão ver que existem 3 rios destacados que, querendo ou não, passam por essa região do crescente fértil. E são os 3 rios: Tigre, Eufrates, na região da Mesopotâmia, e o rio Nilo,
no Egito Antigo, que nós já falamos um pouquinho do rio Nilo na nossa primeira aula, lembra? Da importância dele para os egípcios até na criação do calendário, certo? Então esses 3 rios que existem nessa região são muito importantes porque eles fazem com que a prática da agricultura seja mais fácil de se produzir. Por quê? Em regiões em que você tem rios, em que você tem água de maneira geral próxima, né? Água doce, o solo ele é fértil. Como assim ele é fértil? Quer dizer que é um solo próprio para o plantio. Ele tem mais nutrientes na terra e faz com que o que você plantar ali nasça com mais facilidade. Entendeu? Então, toda vez que você for plantar alguma coisa, é importante que você tenha água perto. É claro que nos dias de hoje a gente não precisa se preocupar com isso, porque a gente tem água encanada, certo? Então, você pode ter os seus vasinhos de planta em casa, você pode ter uma horta, porque você tem condição de aguar com a mangueira ou com o regador, não importa. Mas naquela época em que você não tinha isso, você se fixar perto de rios era extremamente importante por causa disso, porque assim você conseguia realizar a prática da agricultura com mais facilidade. Falando um pouquinho então mais desse nome, né? Por que crescente fértil? Se vocês continuarem reparando o mapa, vão perceber que a região que está destacada para vocês forma uma espécie de lua. É como se fosse o formato de uma lua crescente. Então o crescente vem por causa disso, vem porque há um formato de uma lua nessa região, se a gente imaginar, é claro, né? Enquanto o fértil é justamente por causa do que eu acabei de dizer para vocês, porque como é uma região em que se encontram vários rios, você consegue realizar a agricultura da melhor maneira possível. Então, crescente fértil, porque primeiro, é o formato de uma lua crescente, e segundo, fértil, porque é um local que possibilita a prática da agricultura. Sabendo disso, então, tem algumas questõezinhas para vocês irem realizando, acho que está fácil de vocês observarem aí. É só vocês interpretarem o mapa para preencher as informações. Então, dando continuidade, a gente pode falar um pouquinho desses rios que eu mencionei para vocês, que vão ser extremamente importantes nesse momento da história, né? Porque o crescente fértil, como eu disse para vocês, ele ficou conhecido por esse nome justamente pelos rios que existiam naquela região e que ainda existem, para falar a verdade, né? Nós temos o Tigre e o Eufrates na região da Mesopotâmia, como eu disse para vocês, e nós temos o rio Nilo no Egito. É justamente a presença desses rios que vai favorecer a criação de animais e o cultivo de alimento. Tá? Foram essas práticas que possibilitaram com que os seres humanos se estabelecessem naquela região, que eles não precisassem mais ficar migrando de um local para o outro. Foi justamente por causa disso, dessas atividades, dessas práticas, que eles conseguiram se tornar sedentários. É interessante justamente que o próprio nome Mesopotâmia vai ter a ver com esses rios, porque o que acontece? Se a gente separar a palavra Mesopotâmia no meio, de um lado a gente tem meso, que quer dizer meio, certo? Hipótamos, água. Então é uma região que está no meio das águas, que está entre água, no caso específico, entre os rios. Então Mesopotâmia quer dizer justamente isso, uma região que está localizada entre rios. Quais rios? O Tigre e o Eufrates. Tá? Enquanto o Egito Antigo, como eu disse para vocês mais uma vez, se desenvolveu ao redor do rio Nilo. Ainda que os rios representam essa importante ferramenta para a sedentarização dos seres humanos, né? Para a prática dos seres humanos se fixarem no lugar, é preciso que a gente entenda que viver às margens de um rio muitas vezes apresenta uma série de problemas e de dificuldades. A apostila vai trazer 2 trechos para vocês na página 31 que vão falar um pouquinho dessas dificuldades desses primeiros grupos de se estabelecer em regiões em que existem rios. Acompanhem comigo aí. Os rios eram lugares geralmente hostis e imprevisíveis, que necessitavam de um trabalho de engenharia de larga escala antes que uma colonização humana pudesse existir ali. A civilização mesopotâmica diferiu da egípcia em muitos aspectos fundamentais. Como os rios Tigre e Eufrates, ao contrário do Nilo, apresentavam cheias irregulares e às vezes desastrosas, os mesopotâmicos, diversamente dos egípcios, não podiam encarar a natureza com confiança. O que esses trechinhos estão falando para a gente, pessoal? Você se estabelecer às margens de um rio quer dizer que você está sujeito à forma como esse rio vai se comportar com o passar do tempo. No caso dos egípcios, como a gente comentou um pouquinho na primeira aula, quando a gente falou do calendário deles, a situação era um pouquinho mais fácil. Porque o comportamento do rio Nilo não se alterava muito com o passar do tempo. Então a gente tinha o período da cheia do Nilo, o período do cultivo dos campos e o período da colheita. Então, mais ou menos, os egípcios conseguiam saber que em determinado período do ano aquele rio estaria cheio, né? Em determinado momento ele estaria um pouco mais baixo, com um volume de água menor. Mas, por exemplo, no caso da Mesopotâmia,
é diferente, porque os rios Tigre e Eufrates se comportavam de uma maneira um pouco mais aleatória, mais irregular. Então, por exemplo, as enchentes podiam acontecer a qualquer momento, tá? Dependendo de uma série de fatores da natureza, como chuva ou falta de chuva. Então era difícil de você se organizar para poder se prevenir de eventuais desastres e de catástrofes naturais por causa desses rios. Então percebam que, embora eles sejam extremamente importantes, principalmente porque os rios vão favorecer a prática da agricultura, ao mesmo tempo é muito perigoso de você viver nesses lugares. Então o que teve que acontecer com o passar do tempo? Para você poder se estabelecer nessas regiões, o que esses primeiros grupos, essas primeiras civilizações tiveram que fazer? Eles começaram a investir, a desenvolver uma série de técnicas, de tecnologias, para poder, com o passar do tempo, conviver próximo desses rios de uma maneira mais tranquila. Então é um momento em que começam a surgir diferentes obras, vamos dizer assim, de maneira a controlar melhor esses rios. Nós temos, por exemplo, a criação de barragens, de diques, tá? De maneira a tentar conduzir mais ou menos o caminho e o percurso que esse rio fazia naquela região. Então, por exemplo, tentar conter ele em algum lugar utilizando uma barragem ou um dique, tentar mudar o curso desse rio de alguma maneira para fazer com que as águas não se acumulem numa região só, causando enchentes. E para que tudo isso fosse feito, era necessário então que a gente tivesse um conhecimento avançado para poder criar essas grandes obras. Então é justamente nesse período que os povos, tanto do Egito Antigo quanto da Mesopotâmia, vão realizar uma série de melhorias, uma série de aprimoramentos nas mais diversas áreas do conhecimento, na engenharia, na física, na matemática, porque tudo isso é necessário para que a gente possa construir qualquer coisa. Inclusive, se algum de vocês, por exemplo, quiser fazer no futuro algum curso de engenharia, estejam preparados para a quantidade de cálculo que vocês vão ter que aprender, porque a matemática é necessária para a gente saber como construir um objeto ou um tipo de obra específico, o que a gente precisa fazer para ele resistir, né, para ele aguentar a pressão. Tudo isso envolve cálculos matemáticos. Então, para poder desenvolver essas tecnologias, para controlar, entre aspas, esses rios, né, seja através das barragens e dos diques, por exemplo, foi necessário que houvesse um desenvolvimento do saber. Então, essas áreas, engenharia, matemática, física, precisaram ser aprimoradas. Então, esses povos vão ser responsáveis por desenvolver ainda mais essas áreas do conhecimento. Além disso, foi necessário melhorar também, ou pelo menos criar uma forma de se observar os astros, o céu, tá? Então você observar a posição do Sol, das estrelas, tudo isso é extremamente importante para que esses primeiros seres humanos conseguissem, por exemplo, criar os seus calendários, para eles conseguirem fazer as previsões de, por exemplo, quando haveria uma enchente naquela região. Então o conhecimento sobre os astros é extremamente importante. Eu comentei na aula com vocês no comecinho do ano como que esses primeiros seres humanos, e durante muito tempo, na verdade, da humanidade, eles se utilizavam dos astros, das estrelas, por exemplo, para poder até mesmo se localizar. Coisa que hoje em dia a gente não se preocupa mais, né? Parece que a gente perdeu, de certa forma, esse conhecimento. Mas, por exemplo, é através de algumas constelações que a gente consegue se encontrar em relação aos pontos cardeais. Lembra que eu falei para vocês do exemplo do Cruzeiro do Sul? O Cruzeiro do Sul, se você souber observar ele com atenção, é uma constelação que te mostra justamente em que direção está o Sul. E se você sabe para onde está o Sul, você automaticamente sabe para onde está o Norte, para onde está o Leste e para onde está o Oeste. Então tudo isso são conhecimentos que a observação da natureza possibilita para esses primeiros seres humanos. Coisa que a gente não se preocupa mais hoje em dia, né? É interessante de ver como que o passar do tempo, dos anos, dos séculos, faz com que a gente mude a nossa forma de encarar a nossa realidade, não é mesmo? Hoje em dia, se você quiser ir para algum lugar, é só você abrir no seu celular um GPS, que você vai achar. Sobre os calendários, por exemplo, o egípcio a gente já estudou, já sabemos mais ou menos como ele funciona, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o da Mesopotâmia. Para os mesopotâmicos, o calendário é dividido em 12 meses, assim como nós, só que no caso deles, em média, a duração de cada mês era de 29 dias, tá? Que corresponde àquele ciclo de fases da Lua que eu também falei para vocês na primeira aula. Então, nesse ponto, ele se parece muito com o calendário chinês. Tanto que para eles também, então, um ano tinha 354 dias. No geral, é isso que é importante a gente saber sobre o calendário da Mesopotâmia. Mas continuando, então, é importante que a gente saiba
que a presença desses rios, que o desenvolvimento desses novos conhecimentos fizeram com que novas profissões, por exemplo, pudessem surgir entre as sociedades. A gente teve o surgimento de profissões como o camponês, o pastor não religioso, tá? Não é o pastor da igreja, é o pastor que cuida dos animais, né? Dos rebanhos, por exemplo. Os carpinteiros, que vão desenvolver ferramentas e construções em madeira, por exemplo. Tudo isso possibilitado justamente por esse conhecimento que está sendo desenvolvido com o passar do tempo. Sabendo disso, a gente pode se aprofundar um pouquinho mais no estudo sobre Egito e Mesopotâmia especificamente, né? Falar um pouquinho mais sobre esses dois povos, sobre essas duas civilizações que viveram nesse período. A primeira coisa que a gente vai debater vai ser um pouquinho sobre a sociedade dessas duas regiões. Porque o que acontece? À medida que as sociedades elas vão crescendo, elas vão se tornando maiores, a organização das pessoas começa a se tornar cada vez mais complexa, cada vez mais detalhada. E é dessa forma que começam a surgir, com o passar do tempo, alguns grupos de pessoas que vão realizar tarefas dentro dessas sociedades baseados num grau de importância, vamos dizer assim, seja por nascimento ou seja pelo tipo de atividade que elas faziam. Dessa forma, o que vai acontecer? Essas sociedades vão começar a se dividir em camadas ou grupos sociais. É como se a gente separasse as pessoas pela função delas na sociedade, vamos dizer assim. O que acontece? Vocês vão se deparar agora com um termo que eu vou passar para vocês, que a gente vai retomar ele diversas vezes no nosso estudo de história daqui para frente. Essas sociedades que vão surgir no Crescente Fértil, elas são o que a gente chama de sociedades hierarquizadas. O que quer dizer a palavra hierarquizada? É preciso que a gente entenda que hierarquizada vem da ideia de hierarquia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que sempre vai existir alguém com um grau de importância maior do que as outras. Tá? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando a gente está falando, por exemplo, de um exército, tá? De militar, existem o que a gente chama de patentes. O que é uma patente dentro do exército? Quer dizer que à medida que você vai estudando, que você vai treinando, que você vai ganhando mais experiência, você vai subindo de cargo, você vai ganhando mais importância. Então você tem o cabo, que é um dos mais baixos dentro do exército, aí você tem depois dele os tenentes, os capitães, até que você chegue, por exemplo, nos generais. Vou dar um exemplo para vocês, entre aspas, para vocês entenderem. Se a gente fosse separar o funcionamento de uma escola, por exemplo, de uma maneira de hierarquia, a gente teria, por exemplo, os alunos abaixo, não porque eles não são importantes, não é isso, mas quer dizer que dentro da escola eles têm menos poder, vamos dizer assim. Os alunos estão ali para aprender, então eles são a maior parte das pessoas, mas que de certa forma não tem tanto poder dentro da escola para decidir como as coisas funcionarão. Aí acima dos alunos, vamos dizer assim, a gente tem, por exemplo, os funcionários de maneira geral. Tá? A gente vai ter os professores, né, que são os responsáveis por organizar vocês, por transmitir o conteúdo. A gente vai ter acima dos professores o coordenador, que é o responsável por organizar o funcionamento da escola, de certa maneira, né, de lidar com algumas questões, tanto para o funcionamento da própria escola, quanto algum problema em relação a vocês. E acima do coordenador a gente tem o diretor, que dentro da escola exerce o papel maior, ele é quem tem mais poder ali dentro. Então isso é uma hierarquia, é quando você tem grupos de pessoas separados pelo nível de importância dentro delas na sociedade. No caso dessas sociedades que se formaram nesse Crescente Fértil, né, tanto de Egito como Mesopotâmia, essas sociedades vão funcionar desse jeito. Elas vão ser hierarquizadas. Então tem um quadrinho para vocês na página 32 que vai falar um pouquinho de como que funcionava essa sociedade no Egito Antigo e na Mesopotâmia. Acompanhem comigo aí. No Egito Antigo, acima de todos, nós temos o faraó e a família dele. Certo? Então o faraó, que é o responsável por mandar naquelas pessoas naquele período, né? Ele é o chefe de tudo, ele está acima de todos. Abaixo do faraó, nós temos os sacerdotes, tá? Que são as pessoas que trabalham, vamos dizer assim, dentro da religião, né? São os membros da religião. Nós temos os funcionários do governo, militares e os escribas, tudo junto, nessa mesmo grau de importância. Abaixo deles, os camponeses e, por fim, abaixo de todos eles, os escravizados, né? Que são os estrangeiros que foram capturados em guerras, por exemplo. Estrangeiros são as pessoas que vieram de fora, certo? Enquanto do lado da Mesopotâmia, nós temos o rei.
acima de todo mundo. Então quem manda na Mesopotâmia é o rei. Percebam já a diferença. No Egito Antigo era o faraó, aqui na Mesopotâmia é o rei. Abaixo do rei nós temos o que a gente chama de nobreza, são os nobres, as pessoas importantes por nascimento, vamos dizer assim, que são os sacerdotes, os militares, os escribas e os comerciantes. Abaixo deles nós temos os camponeses, as pessoas que trabalham no campo, certo? E por fim, mais uma vez, os escravizados. Seguindo aí na página de vocês, na parte de interpretando documentos, a gente vai ter um trechinho que vai falar um pouquinho dessa profissão de escriba no Egito Antigo. Vou pedir para vocês lerem com atenção e fazerem as questões. É só interpretação de texto, tá? Mas é legal que vocês possam ler com atenção e fazer com atenção para vocês entenderem um pouquinho do que fazia esse escriba na região do Egito Antigo, por exemplo. Sendo assim, a gente vai entrar num tópico muito interessante que vai falar um pouquinho sobre a função das mulheres nessas sociedades. E esse é um assunto que eu gosto muito de trabalhar em sala de aula, porque é importante a gente perceber como que o papel da mulher foi mudando ao longo dos anos, mas como que, infelizmente, durante muitos e muitos e muitos séculos, elas estiveram num papel de menor importância do que os homens. Coisa que a gente sabe hoje em dia que não tem nada a ver. Não é assim que funciona. As mulheres e os homens, eles têm os mesmos direitos, as mesmas capacidades, certo? Mas infelizmente isso é uma coisa que a gente sabe somente hoje em dia. Faz muito pouco tempo que a gente tem essa noção. E a gente ainda precisa melhorar muito nesse aspecto, né? De que homens e mulheres são iguais. Eles só são de gêneros diferentes, mas eles têm as mesmas capacidades, eles têm a mesma importância, certo? Inclusive, se a gente parar para pensar, sem as mulheres nenhum de nós estaremos aqui, né? Porque são elas as responsáveis por dar a vida a novas pessoas. Mas enfim, o que acontece? No Egito Antigo e na Mesopotâmia, e a gente vai ver que na maior parte do tempo, infelizmente na história, as mulheres sempre vão estar abaixo dos homens em questão de importância e de direitos. No entanto, no caso específico do que a gente está estudando agora, no Egito, as mulheres elas têm um pouquinho mais de relevância, elas são um pouco mais importantes se comparar com as mulheres da Mesopotâmia. Porque na Mesopotâmia, essas mulheres estavam totalmente subordinadas ao pai ou ao marido. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as mulheres elas tinham que obedecer, em primeiro lugar, o pai, certo? O homem da casa, e na falta do pai, ou quando essa mulher saísse, encontrasse, né, um marido, ela estaria subordinada ao marido. Então ela não toma decisões próprias, ela não tem os mesmos direitos, ela está sempre sujeita ao homem. No Egito, no entanto, a situação era um pouquinho diferente, é legal a gente saber disso. No Egito, as mulheres elas podiam ter acesso a propriedades, ou seja, elas podiam ter uma casa, por exemplo, algum tipo de bem material. Elas podiam fazer o comércio, tá? Elas podiam trocar os seus produtos, comprar e vender, ou até mesmo podiam se tornar líderes daquela região. Né? Elas podiam se tornar faraós. Nós temos, por exemplo, a figura importantíssima da Cleópatra, tá? Uma grande faraó que o Egito Antigo teve. No Egito também era muito comum o que a gente chama de casamento consanguíneo. O que isso quer dizer? São quando parentes de sangue se casam. Por que isso acontecia? Principalmente nos casos da família do faraó, os membros da família se casavam entre si porque eles acreditavam que essa junção de irmãos ou de parentes próximos faria com que o sangue divino deles, entre aspas, se mantivesse, não seria sujo, não seria alterado. Então a família continuaria sempre no poder. Deu para entender? Não ia se misturar com outras pessoas que não fossem da família do faraó. Entendendo um pouquinho como funcionava a sociedade no Egito e na Mesopotâmia, a gente pode falar sobre política e economia. E aqui a gente vai gastar um tempinho um pouquinho maior para entender algumas ideias extremamente importantes. A primeira delas é o seguinte. Nessa região então do Crescente Fértil, que é o que a gente está estudando, existiram vários povos, ou várias sociedades, vamos dizer assim. De maneira a organizar a relação entre esses povos e a forma como eles se organizavam internamente, começou a surgir a ideia de governo. Começou a ser necessário que se criasse um governo para poder organizar a vida de todas as pessoas. Dessa forma, vários tipos de governo foram surgir nesse momento. Para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais, a gente precisa conhecer o significado de algumas palavrinhas que são extremamente importantes. A primeira delas é a gente entender qual é a diferença de Estado, com letra minúscula, e Estado, com letra maiúscula. Quando a gente está falando de Estado, né, escrito com letra minúscula, é claro, exceto quando estiver no início de um texto, né, que a gente começa qualquer frase com letra maiúscula, mas na maior parte do tempo, quando a gente está falando de Estado com letra minúscula, a gente está se referindo a uma divisão
política e geográfica dentro de um país. É a mesma coisa da gente se referir a uma unidade federativa. Nossa, professor, ficou muito difícil. Calma que eu vou facilitar. Então, um exemplo de um estado seria, por exemplo, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro. É uma divisão dentro do nosso país para a gente poder se organizar geograficamente falando, certo? Então, você tem o estado da Bahia, o estado do Mato Grosso. São exemplos de estados com letra minúscula. Agora, quando a gente estiver falando de estado com a letra maiúscula, é aí que pode complicar um pouquinho mais. Mas se vocês prestarem atenção, vão ver que não é difícil. O que a palavra estado com letra maiúscula quer dizer? Toda vez que eu disser para vocês, que vocês lerem em algum lugar, que vocês escutarem alguém dizendo estado, né, vocês precisam pensar que estado está relacionado com tudo envolvendo a administração da política em algum lugar. Então, toda vez que a gente tiver uma região em que o poder está centralizado, ou seja, que uma pessoa ou um grupo de pessoas governa o restante, a gente diz que ali existe um estado, certo? Para facilitar para vocês, estado com letra maiúscula é a mesma coisa que governo. Então, são sinônimos, certo? Toda vez que a gente falar de estado com letra maiúscula, nós estamos falando de governo. Então, por exemplo, quando eu falo o Estado brasileiro, eu estou falando do governo do Brasil, certo? É isso que vocês precisam entender nesse primeiro momento. E nós teremos um outro termo que é importante para a gente saber, que é justamente o que quer dizer uma cidade-estado. Uma cidade-estado é um local que nunca se uniu com outras cidades para poder formar um grande estado, certo? É como se você tivesse uma região independente do restante. Vou dar um exemplo. Dentro do Brasil, por exemplo, nós não temos cidades-estados. Todas as regiões do Brasil, da menor cidade à maior cidade, pertencem ao país Brasil, certo? Nós temos um presidente para todo o nosso território, certo? As leis funcionam para todos nós de maneira igual. Agora, por exemplo, se Guará fosse uma cidade-estado, nós não precisaríamos seguir as mesmas leis e as mesmas regras que o restante do país. Nós poderíamos ter a nossa própria forma de vida, a nossa própria organização. Vamos supor, se nós fôssemos uma cidade-estado, nós poderíamos inclusive nem ter um prefeito, nós poderíamos ter um rei, por exemplo. Porque as coisas aqui dentro funcionariam de maneira autônoma, independente. Então, uma cidade-estado, ela governa a si mesma, tá? Ela tem as suas próprias leis. Ela não se junta com outras regiões para formar um grande local, para formar um grande estado. E esse vai ser o caso da Mesopotâmia. Ela nunca formou um grande estado, um grande governo, né? Juntando vários povos e várias regiões. Não. A Mesopotâmia estava organizada em cidades-estado autônomas, certo? Então, na região da Mesopotâmia, nós tínhamos várias cidades e cada uma funcionava de um jeito. Diferente, por exemplo, do Egito. No Egito, por exemplo, nós tínhamos dois reinos antigamente, o Alto Egito e o Baixo Egito. Foi através de um líder chamado Menes que o Alto e o Baixo Egito se juntaram mais ou menos no ano de 3000 a.C. para formar um único estado, né? Então esse Menes foi o primeiro faraó da história do Egito. Percebam como é diferente da Mesopotâmia. Como eu disse para vocês agora há pouco, a Mesopotâmia nunca teve isso. Ela nunca teve um governo só. Ela teve várias cidades-estado, certo? Que ficavam o tempo todo disputando entre si. Então nós tínhamos vários povos. Os sumérios, os acadianos, os assírios, os amoritas, os caldeus. E esses povos viviam disputando as terras da região. Por quê? É claro, cada povo queria o acesso às terras mais férteis da região, porque dessa maneira eles conseguiriam fazer a prática da agricultura cada vez melhor, assim eles teriam uma qualidade de vida maior. Então, enquanto no Egito a gente tinha um único estado, que se formou depois da união do Alto e do Baixo Egito, na Mesopotâmia nós tínhamos várias cidades-estado, que nunca se juntaram. Cada uma delas funcionava da sua própria maneira. Eu vou pedir para vocês darem uma atenção maior para a página 34 e 35 da apostila de vocês, que vai trazer um esquema muito legal, tá? Cheio de desenhos, explicando como funcionava mais ou menos o trabalho, tanto no Egito Antigo quanto na Mesopotâmia, certo? Tem vários quadrinhos aí ao lado das ilustrações mostrando a função de cada uma das pessoas dentro da sociedade. Leiam com atenção, percebam como aquelas 4 características que a gente disse no comecinho da aula sobre o que forma uma civilização estão presentes nessa imagem,
tá? Então, olhem com atenção, leiam com atenção para que vocês possam ao mesmo tempo ter uma noção de como tudo funcionava naquela época nessas duas regiões. Tendo falado um pouquinho sobre a política no Egito e na Mesopotâmia, a gente pode trabalhar um pouquinho sobre a cultura desses locais. E a gente vai dividir essa cultura em alguns tópicos. O primeiro deles vai ser falar um pouquinho sobre religião. Como funcionava a fé nesses dois locais. Na Mesopotâmia, o rei, também chamado de Patesi, é o nome que se dava na região, era considerado o chefe político e religioso, ou seja, ele mandava ao mesmo tempo nas pessoas, na organização da vida delas, mas também na religião. Ele era escolhido pelos deuses para ser o representante deles na terra. E é muito importante que a gente já falou uma palavrinha interessante. Deuses, deles. Por quê? Porque os mesopotâmicos, eles eram politeístas. O que quer dizer a palavra politeísta? Se a gente dividir ela no meio mais uma vez, nós teremos de um lado poli, que quer dizer vários. Teístas vem de tel. Tel quer dizer Deus. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra politeístas, saibam que a gente está falando de uma sociedade que tem vários deuses, que acredita em várias divindades ao mesmo tempo. A religião era extremamente importante na vida dos mesopotâmicos, porque eles acreditavam que todos os acontecimentos, sejam eles bons ou ruins, eram a vontade dos deuses. Então o que acontece? Para tudo na natureza existe um Deus, certo? Então nós temos um Deus do fogo, um Deus da escuridão, um Deus do rio, um Deus do sol, da lua, das chuvas, da fertilidade do solo, da guerra. Então para tudo existia um Deus. Sendo assim, tudo o que acontecia era responsabilidade desses deuses. Pelo menos é o que acreditavam os mesopotâmicos, certo? Então, se chovia, é por causa de um deus específico. Se tinha sol, é por causa de outro deus específico. Deu para entender? O Egito também é uma civilização politeísta. Eles também acreditavam em vários deuses. Inclusive, no caso dos egípcios, é através da religião que a gente entende a importância que os faraós tinham. Por que eles eram tão poderosos? Porque para a religião egípcia, o faraó era considerado um deus vivo, tá? É como se ele fosse um desses deuses que vivesse entre as pessoas, que estivesse na terra. Esse deus específico era o deus Horus, e ninguém poderia desafiar a vontade de um deus, certo? Porque acreditavam-se que os deuses eram os responsáveis pela fertilidade da terra, pelo bem-estar de todos. Então, da mesma maneira que você não criticaria, que você não iria bater de frente contra um deus, você também não bateria de frente contra um faraó. Porque o faraó, então, era um deus vivo. É claro que tudo isso é religião, tá, pessoal? É o que acreditavam eles no período. O interessante de tudo isso é que quando a gente está falando de um local em que o chefe, o líder da política, né, no caso do Egito, o faraó, no caso da Mesopotâmia, o rei, quando ele é considerado, ao mesmo tempo, chefe da política e um deus ou um representante de Deus, a gente tem uma forma de governo que se chama teocracia. Vamos separar essa palavra também para entender ela? Teo, de um lado, como eu disse para vocês, significa Deus. Cracia, governo. Então, se a gente junta as duas mais uma vez, nós temos um governo de Deus. Então, toda vez que vocês verem em algum lugar, que vocês estudarem uma civilização em que o líder dela também é considerado um Deus ou também é chamado de representante de Deus na Terra, nós temos uma teocracia. Outra coisa interessante que a gente tem sobre os deuses egípcios é que eles têm uma característica muito interessante, que a gente chama de antropozoomorfismo. Calma, a palavra assusta, mas se a gente separar ela também, a gente consegue entender um pouquinho. Antropo quer dizer homem, ser humano. Zoo se refere a animal. Pensa num zoológico, né? Você vai no zoológico, você vai ver animais. Então, antropo, ser humano. Zoo, animal. Morfismo se refere à forma, tá? A forma física. Então, se a gente misturar tudo, a gente tem deuses que possuem uma forma ao mesmo tempo de ser humano e de animal. Então, se a gente observar a imagem de deuses egípcios na forma como eles se representavam na época, vocês vão ver que eles são a mistura sempre de algum animal com uma forma de ser humano. E isso é super interessante, né? Outra coisa importante que a gente tem para falar sobre religião é que no Egito Antigo, a forma como as pessoas entendiam a morte é completamente diferente do que a gente vê nos dias de hoje. Para eles, a morte era somente um ritual de passagem. Como assim? Quando você morria, você estava deixando o mundo dos vivos para ir para o mundo dos mortos. E para poder fazer essa passagem
do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, acontecia uma espécie de julgamento. Lembrando que tudo isso é uma questão de religião. É o que acreditavam os egípcios naquele período. Como que funcionava esse julgamento? Quando alguém morria, essa pessoa ia parar no tribunal de Osíris. Como que funcionava? Para os egípcios, o coração simbolizava a personalidade da pessoa, a razão, a consciência, né? Então, se uma pessoa era boa ou ruim, aquilo estava presente no coração dela. Então, quando ela ia parar nesse tribunal de Osíris, dois deuses, Anubis e Tote, colocavam em um dos pratos de uma balança o coração da pessoa que faleceu e do outro lado uma pena de mate, uma outra deusa, chamada de deusa da verdade. Se o coração fosse mais leve que a pena da verdade, isso quer dizer que aquela pessoa era uma pessoa boa. Então a pessoa que faleceu era absolvida por Osíris e a sua alma podia voltar para o corpo dela, mumificado. E assim ela viveria eternamente no mundo dos mortos, que era um local cheio de coisas boas, cheio de prazeres. Agora, se o coração fosse mais pesado do que a pena da verdade, ou seja, se aquela pessoa não fosse uma pessoa boa, eles acreditavam que o coração então seria devorado por Amite, impedindo que a alma dela voltasse para o corpo mumificado. É por isso, por exemplo, que os egípcios se preocupavam demais na forma como eles iam sepultar os seus mortos, certo? As grandes pirâmides, por exemplo, elas foram construídas de maneira a guardar, a receber o corpo mumificado dos faraós. Enquanto na Mesopotâmia, o processo era bem mais simples, tá? Os mortos, eles tinham os seus restos mortais, né? Aquilo que sobrou do corpo deles, colocados em vasos de cerâmica, e esses vasos eram enterrados em cemitérios fora das cidades. Acreditavam, no entanto, que as pessoas que morriam elas permaneceriam invisíveis, tá? Elas continuariam aqui entre a gente, vivendo no mundo real, só que de maneira invisível, sem as pessoas conseguirem ver. Bem mais simples do que acreditavam os egípcios, né? Lembrando mais uma vez que tudo isso a gente está tratando de como as pessoas enxergavam o mundo e a fé naquele período. Certo, pessoal? Não quer dizer que necessariamente acontecia dessa forma, tá? Tendo falado sobre religião, a gente pode falar um pouquinho sobre leis. E nesse momento a gente vai citar o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é o sistema de leis mais antigo que a gente conhece. Ele foi criado por um governante da Babilônia, que ficava localizado na Mesopotâmia, chamado de Hammurabi, mais ou menos por volta de 1700 a.C. Para os mesopotâmios, as leis funcionavam da seguinte maneira: os deuses criavam as leis, ou seja, eram eles os responsáveis por determinar como as coisas deveriam funcionar e o rei era o responsável por administrar essas leis. Lembre-se que eu comentei com vocês que na Mesopotâmia os reis eram considerados representantes das vontades dos deuses na terra. Então, como que funcionava o Código de Hammurabi? Ele tem como princípio básico, a forma como ele se organiza é baseado no que a gente chama de Lei de Talião, que basicamente fala um pouquinho sobre como funciona a vingança pessoal entre as pessoas. Então é da onde vem a expressão, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Esse Código de Hammurabi, ele foi gravado num monolito, ou seja, numa espécie de rocha, certo? Ele foi esculpido na rocha. E ele tem uns pontos muito interessantes para a gente trabalhar, para a gente ver como que funcionava esse sistema de leis na Mesopotâmia, por exemplo, nesse período. No final da página 38, a gente vai ter um trechinho que vai falar de alguns desses artigos do Código de Hammurabi. Acompanhem comigo aí. A. Se alguém fizer uma acusação a outrem e o acusado for ao rio e pular neste rio, se ele afundar, seu acusador deverá tomar posse da casa do culpado, e se ele escapar sem ferimentos, o acusado não será culpado. E então, aquele que fez a acusação deverá ser condenado à morte, enquanto que aquele que pulou no rio deve tomar posse da casa que pertencia a seu acusador. B. Se alguém trouxer uma acusação de um crime frente aos anciões são as pessoas mais velhas de um local, tá? Normalmente, nesse período, são as pessoas mais importantes também. E este alguém não trouxer provas, se for pena capital, este alguém deverá ser condenado à morte. C. Se alguém roubar gado ou ovelhas, ou uma cabra, ou um asno, ou porco, se este animal pertencer a um deus ou à corte, o ladrão deverá pagar 30 vezes o valor do furto. Se tais bens pertencerem a um homem libertado que serve ao rei, este alguém deverá pagar 10 vezes o valor do furto. E se o ladrão não tiver com o que pagar seu furto, então ele deverá ser condenado à morte. Então é interessante a gente perceber como já existia nesse período uma ideia de justiça, né? Do que é certo e do que é errado. É claro que nos dias de hoje nós temos uma série de leis e a justiça não funciona dessa forma, ela não é tão drástica desse modo.
né? Mas é interessante a gente perceber como que esse código de Hammurabi funciona nessa ideia da lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Como assim? Se você arranca o olho de alguém, você merece ter o seu olho arrancado. Se você arranca o dente de alguém, você merece ter o seu dente arrancado. Se você fez algo a um outro indivíduo e essa sua atitude foi muito ruim, você terá como punição a morte, por exemplo. Então é interessante a gente ver como funcionava esse código de Hammurabi. Por fim, a gente pode falar um pouquinho sobre a escrita nesse período, né? A escrita que vai ser tão importante porque justamente, como nós vimos desde a primeira aula, é com a invenção da escrita que nós temos o fim da pré-história e o início da Idade Antiga, que é tudo isso que a gente está estudando nesse momento, o comecinho da Idade Antiga. Então é interessante a gente perceber como que tudo isso começou. Na Mesopotâmia, a gente teve o surgimento da escrita cuneiforme. Por que esse nome difícil? Porque ela era feita em argila, com a utilização de um objeto que se chama cunha. E o que é essa cunha? É um tipo de ferramenta que podia ser feita ou de ferro ou de uma madeira bem dura, bem afiada, que era usada para você poder gravar na argila o que você queria deixar registrado, o que você queria deixar escrito. Essa escrita da Mesopotâmia, cuneiforme, ela era baseada em símbolos, certo? Que foram criados para poder organizar o recebimento de impostos do rei. Um imposto é algum tipo de valor que você tem que pagar para o governante, para o Estado de maneira geral, para que o Estado possa funcionar, certo? Nós pagamos impostos no nosso dia a dia até hoje, tá? E a gente vai continuar pagando, porque é através do dinheiro que o Estado consegue arrecadar com os impostos que ele consegue organizar a vida das pessoas, que ele consegue criar obras públicas, escolas, hospitais, prédios, certo? Então isso é um imposto. Então, de forma a controlar o tanto de imposto que o rei recebia na Mesopotâmia, foi criada a escrita cuneiforme. Ao mesmo tempo, no Egito Antigo, surgiu o que a gente chama de escrita hieroglífica. Essa palavrinha, hieroglifa, ela vem do grego e ela quer dizer gravura sagrada. Diferente dos mesopotâmicos que deixavam a sua escrita registrada na argila, os egípcios fabricavam o que a gente chama de papiro. O que é o papiro? É uma espécie de papel, tá? Uma espécie de folha, feita do caule de uma planta que tem justamente esse nome, de papiro, que existia nas margens do rio Nilo. E é nesse papiro que a escrita hieroglífica dos egípcios era feita. Essa escrita dos egípcios era baseada em sinais, que no comecinho, no surgimento dessa forma de se escrever, eles representavam objetos, tá? Então cada símbolo representava um objeto específico. Com o passar do tempo, esse símbolo passou a mudar de significado. Ele passou a representar uma ideia, uma noção. Então, vou dar um exemplo. Um símbolo que antes representava uma imagem, por exemplo, de alguém pegando alguma coisa na mão, passou a significar, por exemplo, somente a ideia de pegar alguma coisa. Com o passar de mais alguns anos, esse significado mudou mais uma vez, até que ele deixou de ser uma ideia para se transformar numa sílaba. E à medida que a gente tem um símbolo para cada sílaba, nós conseguimos formar um alfabeto inteiro. Então a gente tem no finalzinho da página 39, do lado esquerdo de vocês, uma imagem que vai mostrar um tablete da Mesopotâmia, certo? Feito em argila, que mostra como funcionava essa escrita cuneiforme, e do lado direito, um papiro egípcio, mostrando para vocês como que era essa escrita em hieroglifos. Com isso, pessoal, a gente termina a aula de hoje. Eu vou pedir para vocês, mais uma vez, irem fazendo os exercícios de cada aula que a gente tem, porque em algum momento eu vou cobrar de vocês, eu vou pedir para vocês me mandarem fotos desses exercícios feitos para a gente poder fazer a correção. Então não deixem acumular os exercícios, tá? À medida que vocês vão assistindo às aulas, vão fazendo também as tarefas, lembrando que a gente vai ter um momento específico para tirar todas essas dúvidas, tá ok? Com isso, pessoal, eu encerro a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês fiquem bem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!